Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Parker sempre soube que a vida não lhe daria tréguas. Nascida em uma cidadezinha esquecida do centro-oeste, em uma casa modesta com persianas gastas e paredes descascadas, ela cresceu com o peso da pobreza sobre os ombros. Sua mãe, Diane, uma mulher corajosa, mas exausta, criou Emily sozinha depois que seu pai a abandonou abruptamente, quando Emily tinha apenas 6 anos. Todos os dias, Diane conciliava 2 empregos, garçonete durante o dia e governanta à noite, para pagar as contas, preparar refeições e dar a Emily uma chance de progredir. Na escola, Emily era estudiosa, determinada a ter sucesso a todo custo. Ela passava horas na biblioteca pública devorando livros para escapar da rotina cinzenta e sonhar com um mundo maior. Aos 18 anos, ela ganhou uma bolsa parcial para a faculdade, onde se formou em literatura. Mas estudar não era suficiente. Para pagar o aluguel de um dormitório de baixa renda, ela fez uma série de bicos, como garçonete em uma cafeteria decadente, assistente de vendas em meio período e depois assistente em uma livraria. As noites eram curtas, os dias exaustivos, mas seu sonho permanecia: ir para Nova York, a cidade onde tudo parecia possível. Quando Emily chegou a Manhattan, seu entusiasmo rapidamente se chocou com a dura realidade. As ruas eram barulhentas, implacáveis e as oportunidades escassas. Ela se instalou em um quartinho compartilhado com outras 3 jovens em um apartamento dilapidado no Brooklyn. As paredes pareciam prestes a desabar, cozinhar era uma batalha constante para usar a única pia, e o barulho da rua nunca dava trégua. Os dias eram todos iguais: acordar de madrugada, trabalhar como barista em um café lotado. Depois passar horas enviando currículos e participando de entrevistas decepcionantes. Às vezes, a exaustão a levava à beira das lágrimas. Mas todas as noites, ela se refugiava nas páginas de seus romances favoritos, agarrando-se à crença de que um dia sua sorte mudaria. Numa quinta-feira à noite, convidada por uma antiga conhecida da faculdade que trabalhava para uma ONG, Emily se viu em uma recepção beneficente em um hotel de luxo em Manhattan. O salão estava lotado de membros da elite nova-iorquina, homens de terno e mulheres em vestidos brilhantes, conversando com uma confiança irresistível. Emily, vestida com um vestido simples mas elegante, sentia-se uma intrusa naquele mundo desconhecido. Enquanto observava a multidão com um misto de admiração e dúvida, um homem chamou sua atenção: Charles Whitman. Ele estava sozinho perto de uma janela saliente, sua figura imponente recortada contra as luzes da cidade. Seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e seu terno sob medida exalavam uma aura de autoridade. O ar estava carregado de rumores sobre ele: um magnata do mercado imobiliário, um bilionário discreto, porém temido, conhecido por suas decisões implacáveis e temperamento frio. No entanto, quando seus olhares se encontraram, Charles lançou-lhe um sorriso raro, quase humano. Aproximou-se de Emily e puxou conversa e conversaram por horas, livres de pretensões e julgamentos. Emily sentiu uma curiosidade misturada a uma estranha sensação de calma. Charles, pela primeira vez, pareceu genuinamente interessado nela, não por sua origem ou posição social, mas por quem ela era. Para surpresa de todos, uma semana depois daquela noite, Charles pediu Emily em casamento. A notícia provocou um choque em seu círculo social. Para Emily, era uma mistura de emoções conflitantes: entusiasmo, medo, mas acima de tudo, a esperança de uma vida finalmente livre da pobreza. Apesar das dúvidas, ela aceitou, movida pela promessa de um futuro diferente. O casamento foi suntuoso, mas peculiar. Realizado na vila de Charles, uma propriedade imponente no alto de Manhattan, a cerimônia reuniu apenas alguns convidados cuidadosamente selecionados. Sem familiares, sem amigos próximos, apenas eles 2 e alguns rostos desconhecidos. Emily mudou-se para a suntuosa mansão, maravilhando-se com os amplos salões, as obras de arte raras e as vistas panorâmicas da cidade. No entanto, por trás dessa fachada onírica, ela percebia um vazio. Charles estava distante, seu olhar era evasivo e seus silêncios pesados. Todas as noites, ele parecia se recolher em uma solidão insondável, e Emily sentia o peso de um segredo que ele se recusava a compartilhar. Ela se perguntou se havia feito a escolha certa. Será que luxo e segurança realmente apagariam as mágoas do passado e preencheriam o vazio no relacionamento em desenvolvimento? Uma semana após o casamento, Emily ainda se sentia uma estranha naquela casa enorme. A cada dia, descobria novos corredores, cômodos inexplorados e objetos de arte que não compreendia. Mas havia um escritório, localizado em uma ala remota da vila,
cuja porta estava sempre trancada. Charles sempre evitava o assunto quando ela perguntava, esquivando-se da curiosidade de Emily com um simples gesto. Certa tarde, enquanto ele estava fora para uma reunião, Emily finalmente encontrou a chave pendurada em um gancho discreto no corredor. Seu coração batia forte. Ela hesitou por um instante, então abriu a porta. Lá dentro, o ar estava carregado com o cheiro de couro velho e papel amarelado. Sobre a mesa, havia um caderno com capa de couro, visivelmente desgastado pelo tempo. Ela se sentou, pegou o jornal e começou a ler. As palavras rabiscadas nas páginas eram duras, tristes, às vezes trêmulas. Charles falava de sua doença, um câncer avançado e incurável, um segredo que ele guardava do mundo. Restava-lhe pouco tempo, e a ideia de partir sem alguém para preservar seu império o preocupava. Emily descobriu que o casamento não era um romance em desenvolvimento, mas um arranjo cuidadosamente calculado. Charles procurou uma herdeira, alguém em quem pudesse confiar para administrar seus negócios e proteger seu nome. Uma jovem que ele esperava que prosperasse nesse papel. Mas o diário também revelou um lado obscuro. Charles construiu sua fortuna esmagando seus concorrentes, às vezes por métodos duvidosos, deixando para trás ruína econômica e vidas destruídas. Ele mencionou vários inimigos, rancores profundos e a solidão que esse poder lhe impunha. E finalmente uma revelação mais pessoal. Uma filha escondida, Olivia, fruto de um amor secreto e proibido, que ele nunca havia assumido publicamente. Ele escreveu sobre sua dor por ter que abandoná-la, seu medo de perder mais uma família, mas também sua esperança secreta de um dia consertar esse erro. Com o coração pesado, Emily esperou Charles retornar. Quando ele entrou, ela lhe entregou o diário. As palavras não eram mais meras frases no papel, mas acusações silenciosas, feridas abertas. Charles baixou os olhos, os ombros cedendo sob o peso da verdade. Confessou tudo a ela sem rodeios, sua doença, que queria esconder para não parecer fraco, seu medo de morrer sozinho e esquecido. O peso de seus erros passados e este casamento, que ele não pretendia como uma armadilha, mas como uma chance de encontrar a verdadeira luz. Emily, não estou pedindo para você ficar por dinheiro ou por obrigação. Quero que fique porque você é a primeira pessoa que olhou para mim sem julgamento. Você é a luz que eu nunca conheci. Mas enquanto Emily lutava para aceitar essas revelações, outro raio a atingiu. Certa noite, seu telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz jovem e determinada se apresentou. Olivia, a garota escondida. Olivia explicou que soubera da existência de Emily e queria conhecê-la. Ela crescerá nas sombras, ignorada pelo pai, com a amarga sensação de uma ausência irremediável. Não era apenas um pedido de confronto, mas também uma busca pela verdade, pelo reconhecimento, talvez até pelo perdão. Emily sentiu o peso de um novo dilema. Aquela mulher, desconhecida e tão próxima dela e de Charles, iria perturbar o frágil equilíbrio deles. No dia em que Emily, Olivia e Charles se conheceram na grande sala de estar da Vila Whitman, a atmosfera estava carregada de tensão, quase elétrica. 3 gerações, 3 histórias entrelaçadas, 3 destinos suspensos neste mesmo lugar. Olivia, uma jovem de 20 e poucos anos, crescerá longe de Manhattan, numa pequena cidade onde sofrerá com a ausência do pai. Seus olhos transbordavam de raiva, dor, mas também de uma frágil esperança. Ela carregava as marcas de uma infância marcada pela rejeição, mas seu rosto revelava uma força interior insuspeita. Charles, sentado em sua poltrona de couro, parecia mais frágil do que nunca. O peso dos anos e da doença o oprimia, mas era seu rosto, marcado pelo arrependimento e pelo medo, que chamava a atenção. Emily, de pé entre eles, tentou desempenhar o papel de mediadora, forte apesar da tempestade interior pela qual estava passando. Olivia foi rápida em expressar tudo o que guardava dentro de si há anos. Por quê? Por que você me abandonou? Por que você nunca quis que eu soubesse? Sua voz tremia, misturada a soluços reprimidos. Charles abaixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar acusador. Não posso apagar os erros do passado, Olivia. Fiz escolhas das quais me arrependo todos os dias. Construí muros para me proteger, mas nunca tive a intenção de te machucar. Emily colocou a mão reconfortante no braço de Olivia. Não podemos mudar o passado, mas talvez possamos construir um futuro juntas. O confronto, embora doloroso, marcou uma reviravolta. Charles percebeu que havia desperdiçado a vida acumulando riqueza e poder, mas negligenciado o essencial: relacionamentos humanos, amor e perdão. Ele se abriu mais com Emily e Olivia, compartilhando memórias enterradas, admitindo suas falhas e pedindo, pela primeira vez, perdão não apenas por sua doença, mas pelas feridas que havia infligido.
Emily, forte apesar das provações, escolheu ficar ao seu lado, não mais como uma herdeira ingênua, mas como parceira em um projeto de reparação. Ela queria ajudar Charles a se redimir, a deixar um legado positivo para trás. Ao longo dos meses, Emily e Olivia construíram um forte vínculo, superando a dor do passado. Juntas, descobriram forças insuspeitas, compartilhando suas histórias, esperanças e sonhos. Charles, apesar da doença que avançava inexoravelmente, encontrou certa paz nessa reconciliação tardia. A casa deles tornou-se um lugar de trocas sinceras, risos raros, mas preciosos, e planos para o futuro. Um ano depois, após a morte de Charles, Emily assumiu a direção de uma fundação criada em memória do marido. A missão da organização era ajudar famílias desestruturadas, apoiar vítimas de injustiça social e promover a reconciliação e o diálogo. Olivia, agora aliada e amiga próxima de Emily, desempenhou um papel fundamental na fundação. Juntas, trabalharam para transformar a dor do passado em ações concretas para um mundo melhor. A dor do passado nunca desapareceu completamente, mas Emily sentiu que havia encontrado uma nova força. Ela não era mais uma jovem perdida em uma cidade enorme, nem uma esposa presa em um casamento arranjado. Ela havia se tornado uma mulher capaz de transformar dor em esperança, solidão em família. E nesse caminho às vezes difícil, eles encontraram algo precioso: redenção, aceitação e talvez amor verdadeiro, o tipo que é construído com paciência, verdade e coragem.